Nesse tutorial eu quero passar para vocês um pouquinho sobre média, mediana e moda, que costumam cair bastante no Enem, em concursos públicos, para que vocês tenham noção como funciona essas questões da matemática. Desde já eu peço a você que esse curso, esse vídeo estiver te ajudando, nos ajude também deixando seu like, compartilhando e se inscrevendo aqui no canal, que isso nos ajuda bastante. Deixe aqui nos comentários também se você aprendeu com essa aula e vamos lá para a nossa... Pessoal, eu vou colocar aqui um grupo de números, vou colocar aqui o número 4, 6 e 8. Vamos começar pela mediana. A mediana é mais simples, é simplesmente o número do meio. Quando é número ímpar, basta você pegar o do meio aqui, ó. Então no caso seria o 6. No caso de número par, então se por acaso aparecer uma quantidade par de números, então vamos supor que aqui ainda tivesse um outro 8 aqui. Não tem jeito de pegar o 6 porque ele não está no centro. Então o que você faz? Você pega o 6, que é o do centro, e o do lado dele, que é o 8. E você vai fazer a média dos dois, ó, 6 mais 8 dividido por 2, que vai dar igual a 7. Então, a mediana, nesse caso, é 7. Pega os dois no meio, divide por 2, assim você acha a mediana. Beleza, então vamos voltar aqui. Mediana, basta encontrar o do meio. Nesse mesmo exemplo que a gente deu aqui por último, a moda... Lembra de roupas, né? Moda, roupa da moda é aquela roupa que está aparecendo muito. Então, no caso da matemática também, a moda é aquilo que aparece mais. Nesse caso aqui desse grupo, a moda é o número 8. Ó. Veja que ele aparece duas vezes. Então, enquanto que a mediana é o número do meio, a moda é o número que mais aparece. Pode acontecer de você não ter moda, ou seja, não tem número repetindo. Pode acontecer o caso de você ter uma moda, igual nesse exemplo aqui. E pode acontecer o caso de você ter mais de uma moda. Então, poderia ter, por exemplo, 2 sets aqui também, aí a moda seria o 7 e o 8. Então existem essas três possibilidades, tranquilo? Então a gente tem a mediana, o número do meio, a moda, o número que mais aparece. E a média? Eu vou passar aqui para vocês tanto a média comum quanto a média ponderada. Você ainda vai ter a média geométrica e a média harmônica, mas eu não vou entrar nela aqui porque ela não cai muito nessas questões de vestibular e de Enem. Vou me ater à média aritmética e à média ponderada. Então vamos lá. Para a gente tirar a média aqui, a gente já viu anteriormente, a gente vai somar esses três números, 4 mais 6 mais 8, e dividir pela quantidade de números. Então aqui, ó, 1, 2, 3 são 3 números. 4 com 6, 10, com 8, 18. 18 dividido por 3, a média aritmética simples é 6 desses números, tá? Então aqui você tem uma média de 6. Então a média aritmética você sempre soma os numerais e divide pela quantidade deles. Se aqui eu tivesse um 7, eu somaria por ele e dividiria por 4. Por quê? 1, 2, 3, 4 números. Tá? Então essa é a média aritmética simples. A média ponderada, normalmente, é quando a gente tem pesos, né? Você já ouviu falar de provas de concurso onde, por exemplo, a matéria de português tem peso 3, a matéria de inglês tem peso 2, e a de geografia tem peso 1 e assim por diante? Então, é mais ou menos isso que ocorre. Esse mesmo quadro aqui, só para a gente exemplificar, o que eu vou fazer? Aqui você tem os valores e aqui eu vou colocar pesos. Ó. Então, vamos supor que essa aqui é a prova de português, essa é de matemática e essa é de inglês. Ó. Você tirou 4 de português, 6 de matemática e em inglês você tirou 8. A de português tem peso 3, a de matemática tem peso 2 e a de inglês tem peso 1. Como que a gente faz? Aí a gente vai fazer assim, ó, a gente vai multiplicar os valores pelos seus pesos no numerador, então vai ficar assim, ó, 4 vezes 3 mais 6 vezes 2 mais 8 vezes 1. 8 vezes 1. E aí, aqui a gente não divide pela quantidade, mas sim pelos seus pesos, ó. Então a gente divide pela soma dos pesos, que é 3 mais 2 mais 1. Então vai ficar 4 vezes 3, 12, mais, vamos fazer aqui devagarzinho, 12, mais 2 vezes 6, 4 vezes 3, 12, mais 2 vezes 6, mais 12, mais 8 vezes 1, 8. Dividido por 5, 6, que é a soma dos pesos, né? Então aqui você tem 24 e 8, 32 dividido por 6. Então aqui essa é a média ponderada. Você dividindo aqui, vamos simplificar aqui por 2, vai dar 18, vai dar
16 sobre 3. Isso aqui vai dar mais ou menos 5 e alguma coisa. 16 dividido por 3 vai dar 5,3 mais ou menos, tá? Então, a média ponderada seria mais ou menos 5,3 dessa questão aqui. Bora agora fazer umas questõezinhas. Vou abrir uma nova página aqui. Vamos entrar aqui para a gente ver essa questão. Essa é do Enem de 2019. O quadro apresenta a quantidade de um tipo de pão vendido em uma semana em uma padaria. O dono da padaria decidiu que na semana seguinte a produção diária desse tipo de pão seria igual ao número de pães vendidos no dia da semana em que tal quantidade fosse mais próxima à média das quantidades vendidas. O dia da semana utilizado como referência para a quantidade de pães a serem produzidos foi. Então o que ele quer descobrir? Que ele diz que vai fazer a média desses pães e o dia aqui da semana que vendeu mais aproximadamente é o que ele vai fazer. Então primeiro a gente precisa somar e dividir para achar a média ponderada. Vamos ir transportando para cá. Então vamos lá. 250, 208, 215, 251, 215, 251, 187, 187 e o último número 186. Então primeiro a gente precisa somar todos esses valores. 8, 8 e 5, 13, 14 e 14 aqui, 28, 28, 34, vai 3 em cima, 8, 9, 14 e 16, 30, 38, vai 3. Se você tiver dificuldade para somar tudo isso, você pode dividir, tá? Vai somando aos poucos. 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14. Então ficou assim, ó. Então a média vai ser igual a 1484. Como nós temos 7 dias, que são 7 dias da semana ali, vou dividir por 7. Então 1484 dividido por 7, 14 dividido por 7 é 2, 8 dividido por 7 dá 1, sobra 1, desce o 4, 14 dividido por 7, 12. Então a média final aqui é de 212 pães vendidos na semana. E aí você tem que voltar aqui na questão e ver qual dia que se aproxima mais dos 212. Ó. Você tem tanto a segunda-feira com 208 e a terça-feira com 215 que está mais próximo. Só que 215 você tem uma diferença só de 3 para 212 e 208 você tem uma diferença de 4. Então vai ser na terça-feira. Então a resposta aqui seria C. Tranquilo? Bora lá para outra questão. Do Enem de 2019 também. Em uma fábrica de refrigerantes é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessas especificações. O resultado está apresentado no quadro. A média diária de garrafas fora da especificação no período considerado é... Como ele falou do período considerado, a gente tem que considerar, inclusive, essa primeira linha, ó, que foram dias que não tiveram garrafas, tudo entra na conta, né? E essa aqui é um tipo de questão de média ponderada, porque você tem a quantidade e você tem os dias, então é como se fossem as quantidades, os pesos, né? Então vamos lá. Vamos abrir uma folha aqui. Então aqui a média ponderada é assim, ó, 0 vezes 52 mais 1 vezes 5, 1 vezes 5, mais 2 vezes 2, lembra lá dos pesos, mais 3 vezes 1. Dividido pelos pesos, caso são os dias, né? Então a gente vai somar aqui, ó, 52 mais 5 mais 2 mais 1. Então 0 vezes 52 é 0. 5 mais 4 mais 3, dividido por 57, 59, 60. Então vai ficar 9, 12, dividido por 60. Dividido por 12 dá 1, dividido por 12 dá 5, 1 quinto, que é a mesma coisa de dizer 0,2. Tá? Então a média de garrafas quebradas foi de 0,2. Vamos para mais uma questão.
essa aqui, ó. O gráfico apresenta a taxa de desemprego em porcentagem para o período de março de 2008 a abril de 2009, obtida com base nos dados observados na região metropolitana de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e tal. A mediana dessas taxas de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009 foi de mediana. A gente tem que encontrar o que está no meio. Então a primeira coisa que você precisa fazer é colocar em ordem esses números. Então vamos colocar aqui, ó, que a gente tem que transcrever todos os números, ó, 9, 8,9, aí o próximo número aqui é o 8,6, depois 2, 8,5, 8,6, e aí você tem que colocar todos, ó, então se tem 2, 8,5, você tem que colocar 2, 8,5, depois vem 8,2, tem que ter muita atenção nesse tipo de questão, porque se você esquecer um número, você erra a questão. Depois você tem 8,1, 8,1, depois você tem 8,1, 7,9, 7,9, e depois você tem 7,9, 7,7, 7,6, tem 2 7,6, 7,5, e você tem também 6,8. E aí, pessoal, eu aconselho vocês depois a contar aqui, ó, vamos contar para ver, ó. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 números. Então vamos voltar aqui, ver se tem 14 aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então beleza. Então aqui eu já tenho os 14 números. Eu preciso ir para o meio, então ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então até então a mediana seria esse, só que eu tenho uma quantidade de números par, então eu tenho que pegar o do lado, que é o 7,9, e fazer a média. Então ó, 8,1 mais 7,9 dividido por 2, 8,1 mais 7,9 dá 16 dividido por 2, que é igual a 8. Então, a mediana nesse caso é 8. Aqui no caso dessa questão, a gente teria que marcar a questão B. Tranquilo? Então, a gente pode ver questões do Enem tratando de moda, mediana e também de média. Tanto a média aritmética quanto a média também ponderada. Fiquem todos com Deus. No final que eu vou deixar o card, caso você precise de aulas particulares, conte com a gente. Um abraço, fiquem todos com Deus.